Muito bom dia, meus queridos irmãos. Como estão vocês hoje? Já acordaram? Já oraram? Por favor, lembrem-se de orar antes de sair da cama, depois de sair da cama e a todo momento que for possível. A oração nos aproxima do Pai. Quando oramos, nós falamos com Ele. Quando ouvimos a palavra de Deus, Ele responde. Então agora vamos saber o que o Senhor nos dirá na sua porção da Bíblia em um ano. Obrigada por ter vindo, eu sou Idelma Ferreira, obrigada por trazer convidados. Assim nós já chegamos a mais de 1000 pessoas e se o Senhor aprovar, iremos aumentar cada vez mais. Hoje nós vamos começar com o Salmo 126. É um consolo para os que sofrem, é um cântico de peregrinação. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Por que um canto de peregrinação? Porque os israelitas, eles tiveram um grande tempo em exílio, né? Ou seja, proibidos de voltar para sua terra, escravizados e impedidos de fazer o que queriam. E no canto de peregrinação, eles estão falando com o Senhor exatamente enquanto eles caminham para a terra. É uma grandeza de amor no coração, a segurança de estar voltando para para a cidade santa, que é uma grande cidade, quiçá a maior de todas espiritualmente. Então eles eram peregrinos inspirados a cantar, né? Os levitas os conduziam. Esse cântico fala assim: quando o Senhor trouxe novamente restauração a Sião, nos sentimos como num sonho. Então se nos encheu de riso a boca e a nossa língua de alegres expressões de louvor. Até nas outras nações se comentava: o Eterno fez maravilhas por esse povo. Sim, realizações grandiosas fez o Senhor por nós. Por esse motivo, estamos felizes. Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Os que em lágrimas semeiam, em júbilo ceifarão. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará, entoando cânticos de louvor, trazendo seus feixes. Então aqui tem um versículo, né, que é muito citado. Aquele que semeia em lágrimas, em júbilo ceifa. Mas aqui foi uma semeadura muito dura, uma semeadura de escravidão, uma semeadura de ter sido feito espólio de guerra. Imagina mulheres sem seus esposos, sem os filhos, os maridos perderam suas mulheres, foram levados escravos, né? Então é um momento de tremenda amargura e tristeza. Então são lágrimas de profunda depressão. Mas nunca perderam a esperança no Senhor. Por isso agora em júbilo eles estão ceifando, voltando para Jerusalém. Aleluia! Esses versículos que se tornam chavões no mundo, né? Por exemplo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não é assim tão simples, como se fosse uma frase de efeito e naquela frase o Senhor se apoiasse para nos abençoar. Não, o Senhor tem como base a bênção para nós, como Ele tem nos ensinado todos os dias, a obediência. Vamos agora para Provérbios. Provérbios 16, 26 e 27. A fome do trabalhador obriga o trabalhador a trabalhar. É o estômago do trabalhador que o impulsiona para o trabalho. Amados, vocês já ouviram dizer assim: se não trabalha, não come? Eu me lembro de um irmão Esdras-Ramá, uma vez ele dizendo, ele de família rica, ele
para quem não conhece, ele é um pastor que infelizmente faleceu no ano passado de Covid. E esse pastor maravilhoso, o melhor professor que eu tive em toda a minha vida. E ele sendo chinês, mas criado no Brasil, ele dizia assim: a minha mãe falava, se não trabalha, não come. E o meu pai falava a mesma coisa. E ele, irmãos, sendo de família rica, de fazendeiros, quem sabe é a família de maior produção de soja aqui no Brasil, localizada em Minas Gerais. Eu ficava pensando, como pode uma mãe rica, tendo condições de dar banquetes para o filho, dizer isso: se você não trabalhar, você não come? É que era uma mãe cristã verdadeira. Uma mãe que soube educar os seus filhos segundo a palavra de Deus. Não segundo o nosso coração terreno que se engana com qualquer manha da criança. Olha aqui. A fome do trabalhador obriga o trabalhador a trabalhar. É o seu estômago que o impulsiona. Então não é encher a barriga primeiro que vai dar vontade de trabalhar, não. É a vontade de comer que impulsiona a trabalhar. Então as crianças também, desde pequenininhas, devem aprender. Assim como esse amado irmão Esramá aprendeu desde pequeno com sua mãe. Se você não ajudar na lavoura, você não come. E não comia mesmo. Será que ele passou muitos dias sem comer? É claro que não. Ele deve ter passado uma vez e já deve ter aprendido a lição. No versículo 27 diz assim: o homem maligno está sempre à procura de praticar o mal. Até mesmo suas palavras são como fogo devorador. Vamos agora para o livro de Reis, hoje capítulo 3. No capítulo 3, Salomão roga sabedoria a Deus. Interessante nos lembrarmos que ontem nós vimos que já se passaram 3 anos do reinado de Salomão. Então agora nós vamos ver se ele recebeu sabedoria de Deus logo depois de assumir o trono ou se bastante tempo depois, no caso, uns 3 anos. Vamos descobrir agora. 1 Reis 3. Salomão celebrou uma aliança com o faraó, rei do Egito, casando-se com a filha deste monarca. E Salomão trouxe a filha do faraó para morar na cidade de Davi, até que a construção do seu palácio, do templo do Senhor e dos muros em torno de Jerusalém fossem concluídos. Ainda não havia sido edificado um templo para Yahvé, o nome do Eterno, e por este motivo o povo ainda continuava oferecendo sacrifícios em vários altares nos montes. Salomão amava Yahvé, o nome do Senhor, o que demonstrava mediante suas atitudes e modo de andar de acordo com as orientações do seu pai Davi, mas também oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares sagrados nos montes. O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele lugar, naquele altar, 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Yahvé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejares, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu ao Senhor: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, o meu pai, porque ele caminhou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu
mantiveste prodigiosa misericórdia para com meu pai Davi e concedeu a ele um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, Yahvé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo Salomão em lugar do meu pai Davi, mas eu não posso, eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, Senhor, quem pode governar este teu grande povo? Então aqui, vamos entender bem entendido o que está acontecendo. Porque a gente escuta só assim, Salomão pediu sabedoria para Deus. Mas não explicam para a gente que Salomão, na verdade, teve um sonho. Ele sacrificou primeiro mil cabeças, né? Aqui não fala do que, só fala 1000 holocaustos. Então ele foi adorar o Senhor lá no monte, porque ainda não existia templo. Ele foi adorar o Senhor no monte em um dos altares, um dos principais, e lá ele ofereceu 1000 cabeças. Depois, quando ele se deitou, foi dormir nesse mesmo dia, o Senhor apareceu para Salomão em sonho. Isso precisa ficar claro para nós. E aí Salomão, no sonho, falou essa oração aqui para Deus, se dirigindo a Deus. Deus, o Senhor, consagrou meu pai. Meu pai teve um bom reinado. Agora, Senhor, ajuda a mim, porque sem o Senhor não tem como eu governar este povo grande demais. O desejo de Salomão agradou muito ao Senhor. Por esse motivo, Deus declarou para Salomão: porque foi este o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste. Eu te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti. Depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, ou seja, o que você não pediu, riquezas e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti, Salomão. E mais, se andares nos meus caminhos, olha aí o se do Senhor, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, o seu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Agora vamos ver que interessante. Salomão, ele não pediu, na verdade, para o Senhor, ele não sabia muito bem o que pedir, né, Salomão? Mas Salomão teve um coração de se preocupar e pedir para o Senhor: Senhor, eu preciso do Senhor para me ajudar a governar o seu povo, o povo que o Senhor escolheu. Então, Salomão teve um temor de não conduzir bem o povo do Senhor, porque ele tinha plena consciência de que ele era rei exatamente para isso, para conduzir o povo do Senhor. Isso foi o que faltou para Saul, entender que ele estava ali para conduzir o povo para Deus e não para ter um reino para si como se fosse um presente. Então ele pediu: Senhor, eu quero um coração sábio para discernir entre o bem e o mal. Eu quero governar bem o povo, eu quero ser justo, eu quero ser equível. Eu preciso de sabedoria, mas que venha do Senhor, porque como que eu vou governar esse grande povo? Então ele não soube muito bem pedir, não que ele não soube muito bem,
Ele pediu muito bem, mas o Senhor deu exatamente o que ele precisava. Essa é a importância de nós orarmos. Nós não sabemos muito bem, mas o Senhor ouve e nos dá exatamente o que precisamos. Então, Salomão despertou e compreendeu que havia tido um sonho. Assim que voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou ofertas pacíficas e de comunhão e concedeu um banquete a todos os seus servos. Então, quando ele acordou, ele se sentiu energizado, digamos assim. Ele se sentiu muito bem, ele se sentiu fortalecido pelo Senhor. Apesar de ser um sonho, ele viu que o Senhor esteve com ele nesse sonho. Para ele foi real. Certo dia, 2 prostitutas comparecem diante do rei Salomão para receber um veredicto dele, ou seja, uma sentença dele, a solução de um problema. Declarou uma das 2 prostitutas: ó meu senhor Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa e eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de eu ter dado à luz, esta mulher também teve um filho. Estávamos sozinhas naquele momento, não havia mais ninguém na casa. Ora, certa noite morreu o filho desta mulher, pois ela, dormindo, virou-se sobre seu filho e o sufocou. Ela então se levantou durante a noite, retirou o meu filho do meu lado, enquanto tua serva dormia, e colocou o meu filho do lado dela, e pôs o filho dela morto do meu lado. Eu me levantei para amamentar o meu filho, e encontrei o meu filho morto. Mas de manhã eu o examinei, e constatei que não era o meu filho, não era o filho que eu tinha dado à luz. Então, a outra mulher, a outra prostituta, contradisse: não é verdade. Meu filho é o que está vivo e o teu filho é o que está morto. E a outra protestava, inconformada: é mentira. Teu filho é o que está morto e o meu filho é o que está vivo. E assim, as 2 se desentendiam ali diante do rei Salomão. Então, o rei Salomão deu a sentença. Uma mulher exclama: meu filho é o que está vivo e o teu é o que está morto. A outra mulher afirma: mentira, meu filho é o que está morto e o teu filho é o melhor. Teu filho é o que está morto e o meu filho é o que está vivo. Ora, tragam para mim agora mesmo uma espada, ordenou o rei Salomão. E trouxeram para o rei Salomão imediatamente uma espada bem afiada. O rei Salomão prontamente determinou: cortem este menino que está vivo em 2 partes, e dê metade para uma mulher e metade para outra mulher. No mesmo instante, a mulher de quem era o filho vivo suplicou ao rei Salomão, porquanto as suas entranhas se comoveram profundamente em defesa da vida do seu filho. E ela clamou: ó meu senhor Salomão, que lhe seja dado o menino vivo, não mate por misericórdia. Contudo, a outra mulher dizia: que ele não seja então nem meu e nem dela, não seja nem meu, nem tampouco dessa outra mulher, corte no meio. Então o rei ordenou silêncio e deu o seu veredicto: não mateis esta criança, dai à primeira mulher a criança viva, porque ela é a mãe verdadeira. Então, a gente vendo essa cena, né, irmãos, a gente estando lá dentro do palácio, estando lá
observando essa cena, participando desse dia, né, como súditos do rei Salomão. Então a gente vê que foi muito tenso, foi muito agoniante. Chegaram essas duas diante do rei para o rei julgar a causa delas, né? E com o bebezinho vivo ali, foi trazido também, porque o bebezinho era a causa da discussão. Então, se fosse uma barra de ouro, podia ser dividida ao meio e dar metade para as duas, porque não sabe quem está falando a verdade. Mas um bebê, então, o rei Salomão, quando viu que uma gritou, não mate, então dê para ela. E a outra gritou, não, tá certo o Senhor, corta no meio e dá metade para cada uma. Então, olha o que o rei Salomão ordenou. Ele tinha dado primeiro uma sentença, né? Mas depois ele foi dar o veredicto. Então ele disse assim, silêncio agora. Pronto, ficou aquele silêncio no salão do palácio. Silêncio. As duas mulheres ficaram quietas, todo mundo ficou quieto. Então houve um tempo de silêncio. Nesse tempo de silêncio, o que será que Salomão fez? Será que ele ficou olhando para a cara de um, para a cara de outro, para ver como eles reagiam? O que será que Salomão fez? Eu sinto no meu coração que Salomão se dirigiu ao Senhor Deus, assim como seu pai Davi. E depois de dada esse veredicto, né? Depois de ter concedido uma sentença justa, todo Israel ouviu dizer do sábio veredicto do rei Salomão. E todo Israel passou a respeitar o rei de todo o seu coração, porque constatou que a sabedoria de Deus operava na pessoa do rei Salomão para julgar e fazer justiça. Não é lindo? Então todo esse arranjo foi feito por Deus com essa finalidade do povo de Israel entender que o rei era aprovado pelo Senhor e que o rei representava o Senhor na terra. Aleluia! Assim tem que ser conosco também, né? Nós também somos reis e rainhas e sacerdotes, nós somos filhos, nós somos aqueles que representam o Senhor hoje. Então nós não temos que ser também tão precipitados em dar respostas, né? Em dizer sim ou em dizer não. Nós precisamos também de um tempo de silêncio. O rei Salomão já sabia que o que ele tinha que fazer, mas ele disse, agora silêncio. E todos aguardaram ele proferir a sentença final. Nós, por qualquer coisa, já rapidamente dizemos sim, não pensamos. Nós precisamos também de um tempo para ver com o Senhor. Muito bem, nós vamos agora para o Novo Testamento e hoje chegamos em Atos 6, a escolha de 7 diáconos. Ontem nós vimos que Ananias e Safira foram mortos porque mentiram para o Espírito Santo, e isso também foi para exemplo de toda a igreja, né? Que ninguém engana o Espírito Santo e que também a igreja não é lugar para se ostentar poder, dinheiro ou fama. Agora nós vamos ver a escolha desses diáconos. Naqueles dias se multiplicava muito o número de discípulos. E então teve uma queixa entre eles, os discípulos. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica porque as suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Primeiro, vamos entender o que são judeus helenistas e judeus de fala hebraico-aramaica. Então, aqui já está dizendo que está falando sobre fala, né? Os judeus helenistas, eles falavam grego. Esses judeus tinham nascido fora da Palestina. Então, eles falavam outra língua, tinham um costume mais grego, não eram tão tradicionais
quanto os outros que falavam aramaico e seguiam perfeitamente a Bíblia hebraica, a Bíblia que se diz, né, as Escrituras, e seguia a tradição. Então, houve aqui, na verdade, um conflito de culturas, embora todos fossem judeus. E é importante a gente lembrar também que a igreja aqui, embora já esteja gigantesca, né, já com problemas administrativos, já dando trabalho para os apóstolos, então essa igreja gigante aqui é constituída do quê? Nós ainda não estamos nela. É constituída apenas de judeus. Judeus convertidos ao Messias verdadeiro, o Senhor Jesus. Então, os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, vamos escolher dentre vós, ou melhor, escolham vocês dentre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui também é importante a gente conversar um pouquinho. Então, os 12 apóstolos agora, apóstolos, o que é apóstolos? Quer dizer chefe dos outros? Não, quer dizer enviados. Então, os 12, principais, os apóstolos do Senhor Jesus, que conviveram com o Senhor Jesus, eles estão tendo muitos discípulos. Então, a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus, quando eles eram discípulos do Senhor, agora eles têm que empregar aqui, e são muitos discípulos. Então, o que eles estão falando? Não é sensato nós deixarmos a palavra de Deus, o ministério de pregar a palavra de Deus, de propagar a missão que o Senhor nos deixou, para que nós fiquemos resolvendo problemas administrativos. Se a cesta básica está sendo entregue, não está sendo entregue, se um está ganhando mais, outro está ganhando menos, que confusão que está acontecendo na parte administrativa. Então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens para cuidar disso. E aí é interessante. É interessante porque eles dizem assim: 7 homens cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Então quer dizer que eu tendo o Espírito Santo eu não tenho sabedoria? Exatamente. O Espírito Santo está aí para trazer para você esclarecimento daquilo que você busca. Então você se enche de sabedoria como? Se enchendo do Espírito Santo? Você pode dizer que sim, mas é se enchendo do Espírito Santo através da palavra de Deus. Quem não estuda a palavra de Deus não se enche de sabedoria. Aí você diz, mas o Espírito vai fazer lembrar todas as coisas. Mas o que o Espírito vai lembrar se não tem conteúdo nenhum? Se não tem o bom depósito? Se não foi colocado para dentro a Bíblia? Se a Bíblia não está dentro de você, como é que o Espírito Santo vai fazer você lembrar algo que você nunca ouviu? Ou nunca leu? Ou ninguém nunca lhe ensinou? Ou você nunca buscou? Então isso é importantíssimo. Nós temos que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Muitos são cheios do Espírito Santo, mas lhes falta sabedoria. Outros tentam se encher de sabedoria, de conhecimento, mas falta o Espírito Santo. Quanto a nós, disseram eles, vamos nos devotar à oração e ao ministério da palavra. Então aqui já tiveram dois ministérios, Ele falou, esses 7 vão ficar encarregados pelo ministério da administração e nós continuaremos encarregados no ministério da palavra. Essa proposta agradou a todos, então eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau. Nicolau era um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Eles apresentaram esses homens diante dos apóstolos, e os apóstolos oraram, e eles lhes impuseram as mãos. Olha só, quem é que escolheu esses homens?
Foram os apóstolos? Não. Quem escolheu foram os membros. Os membros é que disseram: nós julgamos que esse é um homem cheio de sabedoria e espírito. Esse, Estevão, Filipe, esse, Nicanor, esses. Os membros é que escolheram. A igreja é que escolheu, não foi a liderança que escolheu. A igreja é que escolheu e levou até a liderança, levou até os apóstolos. Aí os apóstolos fizeram o quê? Falaram: esse não, vão lá escolher outros dois. Esses dois aqui não. Foi isso? Não. Os apóstolos, eles abençoaram a escolha da igreja. Olha o que diz aqui no 6. Apresentaram-nos diante dos apóstolos, os apóstolos oraram e os apóstolos impuseram as mãos. E a palavra de Deus era divulgada, de modo que se multiplicava grandemente o número dos discípulos em Jerusalém. Inclusive muitos sacerdotes obedeciam à fé. Então a gente já vê aqui que alguns grandes na sinagoga já estavam se convertendo. Agora vamos voltar aqui para confirmar o que eu estou falando. Aqui no versículo 3 fala: os apóstolos dizendo: irmãos, escolhei vocês dentre vós 7 homens. Nós vamos cuidar da palavra. Isso também é bom, né? A gente vê que a palavra de Deus nos ensina realmente muitas coisas, inclusive relacionadas a outros setores que nós às vezes não julgamos importantes, mas a administração das coisas, né? E também Deus dar autonomia para os próprios membros dizerem quem eles julgavam ser melhor para fazer determinadas coisas. Porque às vezes a gente vê nas organizações de hoje algumas pessoas ocuparem determinados cargos por questões políticas, por questões de apadrinhamento, por questões que não tem nada a ver com o que vai ser executado. Digamos assim, vou dar um exemplo, né? Quem é o tesoureiro da igreja, digamos. A igreja que eu estou dizendo, entenda, né? Uma organização. Quem é o tesoureiro? Quem escolhe? Quem escolhe é o líder maior, no caso o pastor, o bispo, não sei como é que se chama. Mas por que os membros não podem dizer: esse aqui é o melhor para ser, né? Não, é uma coisa que já vem imposta, né? Ou se não é votado, né? Porque às vezes é votado, que é o correto. Isso que eu falei, irmãos, dos membros não poderem ter uma participação ativa, né, na reunião dos santos, eu digo porque em algumas denominações é assim. Eu já participei de uma mesmo que foi assim. Comigo aconteceu o seguinte, de estar havendo culto e nesse culto seriam consagradas as pessoas para determinados cargos, né? E algumas pessoas já tinham sido convidadas, comunicadas, que seriam consagradas para aqueles cargos, né? Mas os membros não sabiam de nada. Os membros iam saber naquela hora ali. E para minha surpresa, nesse momento, o pastor me chamou para o púlpito e me consagrou também para uma coisa que eu não gostava, uma coisa que eu não queria e uma coisa que os membros sabiam que não era para mim, podia ser para outra pessoa, para Maria, para Antônia, para Zefa, para tantas outras, né? Então é esse tipo de coisa. Os membros é que sabem da necessidade deles. Os membros é que formam a igreja e não o líder. O líder não forma igreja nenhuma. Quem forma a igreja são os membros. Por isso a gente vê aqui a sabedoria dos apóstolos dizendo: vocês escolham quem vai resolver melhor essas questões. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios e sinais milagrosos entre as multidões. Entretanto, levantaram-se alguns que pertenciam à chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, assim como das províncias da Cilícia e da Ásia, e estes homens começaram a discutir com Estevão. Estevão está onde, irmãos? Está no meio de uma multidão pregando.
Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão argumentava. Olha aqui novamente. Não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito que estava em Estevão, o Espírito Santo. Mas a sabedoria veio de onde? Veio de estudo de Estevão. Estevão era estudioso. Sendo assim, subornaram alguns outros homens para caluniarem Estevão. Nós o temos ouvido proferir palavras ultrajantes contra Moisés e contra Deus, disseram eles. Com isso, conseguiram incitar o povo, incitar os líderes religiosos e incitar os mestres da lei contra Estevão. E prendendo Estevão, conduziram ele até a presença do Sinédrio. Lembrando novamente o que é Sinédrio. Sinédrio é a reunião dos líderes da sinagoga, dos líderes da religião. Quando eu digo religião, eu digo no sentido da religião que não tem o Senhor Jesus, da religião que matou o Senhor Jesus. Então, ali apresentaram falsas testemunhas. Essas falsas testemunhas alegavam: este homem não para de proferir blasfêmias contra este santo lugar aqui, a sinagoga, e contra a lei de Moisés. Porquanto nós o temos ouvido proclamar que esse Jesus de Nazaré vai destruir esse lugar aqui, a sinagoga, e vai mudar as tradições que Moisés nos legou. Então, todos os que estavam assentados no sinédrio, ao fixarem seus olhos em Estevão, viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Irmãos, aqui está acontecendo uma coisa realmente sobrenatural. Sobrenatural, sim, sobrenatural. A aparência de Estevão estava poderosa e ao mesmo tempo angelical. Os anjos do Senhor, eles são poderosos. Então Estevão aparentou para eles com um rosto de poder, mas esse poder não é arrogância, esse poder é humildade verdadeira, a que vem do Senhor Jesus. Então foi um fenômeno realmente que aconteceu ali, um tipo de transfiguração. Foi realmente algo sobrenatural, porque Estevão deveria estar acompanhado. Ai, que coisa linda, meus irmãos! Acompanhado de anjos do Senhor. Por isso ele refletia e parecia também um anjo. Aleluia! Meus amados, vamos orar? Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente, Senhor, pelo teu falar. Obrigada, Senhor Jesus, pelo prazer que temos em ler e ouvir a tua palavra. Senhor, que essa sabedoria realmente possa nos preencher. Senhor, que nós tenhamos o discernimento que o Senhor deu a Salomão. Senhor, que nós sejamos dirigíveis pelo Senhor, que o Senhor veja em nós essa dirigibilidade, que o Senhor possa nos dizer para a direita, para a esquerda e nós a entendamos e obedeçamos. Senhor, também queremos ter, Senhor, a sabedoria de Estevão. Senhor, nos enche, Senhor, desse teu Espírito maravilhoso que nos faz aparentar um anjo, porque estamos na presença do Senhor. Senhor, obrigada pelo teu amor. Nos limpa com o teu sangue, Senhor, perdoa os nossos pecados, nos conscientiza de tudo o que fazemos, Senhor, e lhe desagrada, e nos dá poder, Senhor, de arrependimento. Que o nosso arrependimento gere frutos e que esses frutos permaneçam, que não voltemos a revolver a lama, mas que sejamos daqueles que caminham cada vez mais firmes e convictos na direção certa, como fez o Senhor Jesus, para o Calvário, para a missão. Aleluia. Amém.
No nome do Senhor Jesus, nós nos dirigimos a Deus, o Criador maravilhoso que nos concedeu vida e quer ver vida em abundância, transbordando de dentro de nós, de tão cheios que fiquemos dele mesmo. Amados irmãos, fiquem todos muito bem. Graças ao Senhor já estou bem melhor, embora ainda não 100%, mas como diz minha mãe, já tá sim, já tá 100% sim. Então, já estou quase 100%, 99,9%. Estou muito feliz. Amanhã nos reencontraremos, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer.